por que que essas doenças autoimunes, elas aparecem? De onde que elas surgem? A medicina alopata acha que tudo é idiopático, que não tem causa aparente. E também eles falam que doença autoimune não tem cura, é uma coisa incurável. Então, vamos lá, né? Será que é isso mesmo? Aliás, né, o corpo foi loteado, exatamente, fizeram lotes do corpo, né? A medicina cartesiana, por isso que é cartesiana, divide o corpo em partes. Então, cada especialista vai tratar de uma parte, mas como que trata a doença autoimune? Quem é que trata? Por isso que eles acham que não tem cura. Quem vai tratar uma doença autoimune é o gastro? É o dermatologista? É o pneumologista? É o cardiologista? É o urologista? Quem que trata a doença autoimune se pode dar em qualquer parte do corpo? Aí que está o erro, né? Não é assim que trata, é tirando a causa. E quem trata são os profissionais da linha integrativa, porque sabem tirar a causa, né? Então, a psoríase, por exemplo, ela está na pele, né? Então, o médico vai fazer o quê? Vai passar alguma coisa para a pele, né? Você vai no dermatologista e vai passar alguma coisa para a pele. Então, se o problema está no estômago, né? Uma gastrite e tal, vai no gastro. E o intestino? Quem que cuida do intestino? Sendo que as doenças autoimunes vêm do intestino inflamado, com desbiose, hiperpermeável. E é aí que começam todas as doenças autoimunes, pelo intestino. E não tem, né? Na linha alopata, não tem alguém que cuide só do intestino. Eles nem sabem fazer essa ligação de intestino com doença autoimune. Não vem essa ligação. Então, por exemplo, uma proteína que deveria ser digerida lá no estômago, não é. Por quê? Muita gente tem falta de ácido clorídrico, pouca acidez no estômago. Então, ela cai na corrente sanguínea antes de ser quebrada em aminoácidos. Ela vai quase inteira, né? A proteína vai quase inteira para o intestino, o intestino se abre, a parede lá do intestino, os enterócitos se abrem e cai na corrente sanguínea, né? E nem foi quebrado em aminoácido. Por isso que muita gente tem sarcopenia, não tem massa magra, porque não tem colágeno. Uma pessoa hoje entrou em contato com a Cláudia perguntando que ela está com incontinência urinária. Por que está com incontinência urinária? Pode ser até algum parasita, mas falta de colágeno também. Por quê? Porque a bexiga, né, esse trato urogenitário, não tem colágeno sustentando, né? Então fica tudo frouxo lá. Por que não tem colágeno? Nunca o médico vai relacionar com o estômago, por exemplo, porque não quebrou a proteína em aminoácidos e não formou o colágeno. E essas proteínas, né, esses pedaços de proteínas mal digeridos, vão lá inflamar o intestino, vai cair na corrente sanguínea e vai inflamar o seu corpo. Tá? E o organismo, ele interpreta um corpo estranho como um antígeno, um agressor. Né? E para se defender, ele vai lá acionar o batalhão dos anticorpos, macrófagos, linfócitos, o TNF-alfa, que é uma interleucina inflamatória, todos esses fatores inflamatórios vão começar a agir, as células dendríticas, né, que apresentam o antígeno, e aí vai vir macrófago, linfócito, causar o quê? Macrófago é para comer, né, para eliminar o antígeno, mas ele causa também inflamação. Então, ocorre também um mimetismo molecular. O que é mimetismo molecular? O sistema imune muitas vezes vai atacar, por exemplo, um glúten, né? Um verme que caiu lá no sangue. Mas mais com o glúten, que tem 55 aminoácidos. Vai se confundir, né, com outros órgãos que têm também essa cadeia aí de aminoácidos e de DNA, como a tireoide, é um exemplo que eu sempre dou, a tireoidite de Hashimoto, que parece com a cadeia molecular do glúten, e os anticorpos começam a atacar seu próprio corpo. Assim como a tireoide pode atacar outras coisas, como pele, pode dar lúpus, vitiligo, psoríase. Então, essas doenças autoimunes, diabetes é doença autoimune, todas elas são porque o sistema imune se descontrola. Aí vai atacar um órgão seu, o próprio órgão seu. Então, tratar sintoma não para a evolução da doença. E a medicina alopata
trata sintoma, não trata a causa. Outro exemplo são as infecções dentárias assintomáticas. Então, você faz uma exodontia, extrai o dente e não remove, por exemplo, o ligamento periodontal. Muito dentista aí, eu aprendi, né, uma maneira que tem que curetar bem superficialmente. E não, tem que arrancar tudo lá do alvéolo, porque senão cria um biofilme, cria um tecido necrótico, que se chama nico. E esse nico altera o órgão correspondente ao dente que você tirou. As bactérias caem na corrente sanguínea, o sistema autoimune cria um anticorpo contra aquilo, e aí ele vai atuar em outro lugar, como a tireoide, pele, relativa ao dente comprometido. Tá? Então, por exemplo, canino é fígado, o rim, uretra, bexiga, garganta são os dentes da frente, né? Molar é o intestino, o último molar é sistema nervoso central, que dá nico muito em último molar, terceiro molar incluso, vai tirar e não cureta bem. Então, tudo isso é por mimetismo, semelhanças moleculares, né? Mimetismo molecular. São órgãos semelhantes àquele antígeno, aquele agressor. Então, os médicos, em vez de tratar a causa, dão o quê? Imunossupressores. Por quê? Porque o sistema imune está tão exacerbado, ativado, que ele dá um imunossupressor para baixar a imunidade. Então, quem tem autoimune vai tratar como? O médico lá da linha convencional, com imunossupressores. E aí a pessoa fica com a imunidade baixa, fica desprotegida, pega infecção e até câncer. Um parasita, que agora, falando no protocolo IDF, que a gente tira parasitas, desparasita, as pessoas muitas vezes têm vários problemas porque o sistema imune não consegue combater essa carga parasitária, porque já está tudo comprometido, o intestino principalmente, que é onde advém todas as doenças autoimunes. Então, uma pessoa que faz, por exemplo, transplante de coração, tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão. Por quê? Porque toma imunossupressor, né? Para não haver rejeição, mas pode ter, por exemplo, um câncer de pulmão. Então, está arrumando um lado, mas está desarrumando o outro. As doenças autoimunes aumentam muito nos últimos... Aumentaram, né? Estão aumentando cada vez mais. Principalmente a tireoidite de Hashimoto, né? E o que o médico faz? Dá T4. Quantas vezes eu falei aqui em lives que pessoas tomam T4 para tireoidite de Hashimoto? Está arrumando o quê? Está tirando, está consertando, está curando a tireoidite de Hashimoto? O T4 é um hormônio, pré-hormônio, né? Não é nem hormônio, é um pré-hormônio tireoidiano. Então, dá hormônio para tratar a tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto não é hipotireoidismo. Ela pode causar o hipotireoidismo, mas ela não é, ela é uma doença autoimune. Como que vai dar T4? Eu acho que na mente deles é assim, tireoidite de Hashimoto, a pessoa está com hipotireoidismo, então eu vou dar um hormônio tireoidiano, né, para substituir aquele que a tireoide não está fabricando. Mas não está tratando nada, não está tratando. Então, psoríases, artrites, artroses, dão corticoide, né? Outra causa também é, como eu já falei, sem ácido no estômago, principalmente pessoas do tipo A, tá? O O não, o O digere melhor as proteínas. Tipo A já tem uma tendência para ter mais hipocloridria. Então, o alimento vai para o intestino, não hidrolisado, não metabolizado de forma completa. Isso causa uma putrefação da carne, né? Ocasionando uma disbiose. Claro, né? Vai alimentar o quê? Bactérias gram-negativas, bactérias patogênicas. E a eubiose, a simbiose, quando o intestino está equilibrado, tem mais bactéria gram-positiva do que gram-negativa. Temos as gram-negativas, como eu sempre falo da arquemância. A arquemância é uma gram-negativa, mas é uma gram-negativa do bem, né? Ela evita a obesidade, por exemplo, aumenta o muco protetor, mas com essa disbiose vai ter mais bactérias negativas, gram-negativas e patogênicas.
Então, isso causa essa putrefação, causa inflamação no intestino, vem bactérias, as putrecinas, as cadaverinas, né, que dão aquele cheiro fétido nos gases, nas fezes, né? Então, a pessoa já sabe que está com desbiose quando as fezes estão muito fétidas, né? E os gases também. Então, é o que eu sempre falo, o trato digestivo não é só aquele pedacinho, aquele intestino, começa na boca e termina no ânus, começa aqui e termina lá embaixo. É tudo que você faz de escolha do que você come com o que vai ocasionar uma desbiose ou uma simbiose no seu intestino. E isso que provoca as doenças autoimunes.